trabalho de comunicação é focado em ganhar curtidas, conquistar seguidores, bater um recorde de visualização numa matéria que você fez? Ou será que teu foco está realmente em promover qualidade de vida, saúde, direitos, educação e por aí vai? O podcast de hoje, pessoal, começa com essa provocação e é desses cases que eu amo trazer aqui, porque eu acho que ele nos tira dessa bolha de comunicação que às vezes a gente acaba entrando, sabe? Quando a gente está concentrado em criar um bom perfil, obter engajamento com o nosso canal e a gente eventualmente acaba esquecendo do porquê que a gente tem esse perfil, que a gente mantém esse canal num primeiro momento. Eu sou a Aline Castro, esse é mais um podcast de sobrevivência, hoje trazendo uma experiência lindíssima do Tribunal de Justiça do Ceará. A gente vai ver, gente, como que a parceria entre o Laboratório de Inovação do Tribunal e a área de comunicação, junto com outras instituições do sistema de justiça, deu muitos frutos, assim, trouxe coisas muito positivas e está transformando a vida de muitos cearenses. Quem conta isso pra gente é uma dupla formada por Elkey Costa, que é o coordenador do LabLuz, o Laboratório de Inovação do TJ Ceará, e a Liana Ribeiro, que é chefe da assessoria de comunicação do TJ Ceará. A gente começa ouvindo o Elkey, gente, porque ele vai nos contar sobre um problema que foi identificado por lá, envolvendo uma questão do mecanismo jurídico, né, que tem a ver com preservação da autonomia a pessoas com deficiência, idosos, ou pessoas com algum tipo de situação que precisam de um apoio de um familiar, por exemplo. Vamos ouvir porque ele explica muito melhor do que eu. Então, Aline, essa é a matéria-prima dos laboratórios de inovação, o problema. E eu vou fazer um paralelo com a medicina para explicar por que esse é um problema. Quando você vai para uma consulta médica e sai com uma receita de medicamento manipulado, cada gramatura de substância, composto que tá colocada ali foi pensada nos sintomas que você descreveu e no quadro que o médico percebeu nessa consulta. Então, é feito sob medida para aquele paciente. Já um antibiótico, um remédio de prateleira, né, um medicamento que está lá na farmácia e você compra com tarja ou sem tarja, ou o que quer que seja, ele é um remédio, um medicamento que é feito para todo mundo e ele tem efeitos que também são maléficos, são os chamados efeitos colaterais. No direito, a gente tem dois dispositivos no regramento jurídico que são mais ou menos como o remédio manipulado, o medicamento manipulado e o medicamento de prateleira, que são a curatela, um medicamento de prateleira com uma enormidade de efeitos colaterais, e a tomada de decisão apoiada, que é o nosso medicamento manipulado e direcionado àquele paciente. Quando uma pessoa tem alguma dificuldade, seja de locomoção ou oftalmológica, ela não está conseguindo ir, por exemplo, receber o seu benefício de prestação continuada junto ao INSS. Essa pessoa transfere ao filho ou à filha o direito de receber esse benefício por ela, já que ela não está podendo se locomover. Se ela o faz via tomada de decisão apoiada, o filho ou filha vai receber e acabou, ela segue a vida como sempre foi. Mas se essa transferência se dá por meio da curatela, essa pessoa transfere não só esse direito, mas todos os seus direitos civis são transferidos e exercidos agora por meio desse curador. Essa pessoa que só queria que o filho recebesse o benefício em seu lugar, passa a não poder mais votar, assinar um contrato, administrar suas contas bancárias, entre outros. E a gente entendia que o alto volume de curatelas e o completo abandono do dispositivo da tomada de decisão apoiada era um problema. A gente entendeu isso quando uma juíza nossa, a doutora Dayana Tavares, que atua na comarca de Boa Viagem, relatou que estava percebendo um volume muito grande de curatela e um baixo uso da tomada de decisão apoiada, e ela via casos em que a pessoa era completamente sã, mas transferia todos os seus direitos, quando podia transferir um só. E ela trouxe essa angústia para na verdade, é um consórcio de laboratório de inovação. Atuamos nós, LabLuz, o LIODES, do TRE, do Ceará, e o CLIC, o Laboratório de Inovação da nossa Defensoria Pública.
E essa atuação em parceria, ela também é estratégica e tem relação com a solução que a gente criou. Porque, na verdade, a gente precisa comunicar bem, né, no sistema de justiça. E ter partícipes de vários pontos do sistema de justiça já ajuda nessa comunicação. Quando essa angústia chega ao laboratório de inovação, a gente cria uma hipótese para pensar em soluções. E a hipótese que a gente tinha ali por trás era a de que a falta de comunicação da difusão dos benefícios da tomada de decisão apoiada estava por trás do alto número de curatelas que a gente via nos nossos acervos. E uma maneira de resolver isso, daquelas que a gente elencou, seria preparar uma campanha de comunicação, inclusive preparar uma cartilha que a gente fez e depois difundi-la, né? Esse era o trabalho, já que essa era a hipótese, ela estava associada à área de comunicação. Uma vez que a cartilha ficou pronta, a gente sentou com o pessoal da assessoria de comunicação das três instituições, TRE do Ceará, Defensoria Pública, TJ, e aí a gente sentou para conversar e dizer: isso aqui precisa chegar em todos os lugares, precisa chegar a defensores, a advogados, para que a gente consiga preservar o direito das pessoas que não precisam de uma curatela. A curatela, entenda, é um dispositivo útil e adequado para determinados casos, mas há casos em que ele está sendo utilizado indiscriminadamente. E a gente precisa reduzir isso, e a hipótese que a gente tem é que isso está sendo mal comunicado. O poder da tomada de decisão apoiada está sendo mal comunicado, comuniquemos melhor. Então, a gente fez essa parceria com as áreas de comunicação e a gente começou a levar essa informação um pouco mais longe. Os laboratórios pouco podiam, nesse sentido de propagar essa informação, né? A gente formulou a hipótese, a gente fez a cartilha e trouxe à pauta, né, esse assunto. Mas é a área de comunicação que tem a manha de levar isso para todos os cantos. A gente pausa rapidinho aqui o Elkey para ouvir a Liana Ribeiro, nossa colega comunicadora do TJ Ceará. Ela vai falar mais sobre essa parceria entre comunicação e laboratório e também sobre os canais e as estratégias de comunicação que foram usados por lá. Pois é, Aline, coube à Ascom aqui do tribunal uma divulgação estratégica, complementando canais com funções diferentes, para que o tema fosse amplamente absorvido pelos nossos diversos públicos. O dispositivo da tomada de decisão apoiada, ele precisava ser absorvido pelos advogados, pelas famílias de idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência, defensores pela população em geral. Então, quando a gente pensa na comunicação múltipla, não é a de o mesmo assunto ser tratado da mesma forma nos diversos canais. A gente tem aproximadamente 10 canais diferentes de comunicação aqui no tribunal: Instagram interno, Instagram externo, YouTube, portal interno, LinkedIn, enfim, são quase 10 canais diferentes que a gente usa de forma estratégica, se complementando. No caso, o conteúdo âncora foi a cartilha, e os nossos conteúdos satélites foram os posts, matérias e as entrevistas que ajudaram nos multicanais para essa mudança de comportamento. A Ascom de um Tribunal de Justiça, apesar de ter uma equipe robusta e toda uma equipe pensada em melhorar a comunicação como um todo dentro de um tribunal, não consegue, muitas vezes, chegar em movimentos tão específicos como esse do dispositivo da tomada de decisão apoiada. Então, quando o Laboratório de Inovação, o ELC, o LabLuz, consegue identificar um problema como esse e convoca a assessoria de comunicação para trabalhar em conjunto, a gente une forças, atinge o objetivo final, que é melhorar a comunicação, mas nesse caso com uma lupa, olhando especificamente para um problema específico. Gente, esse podcast, né, originalmente é sobre como a gente mede o impacto da comunicação na vida das pessoas, né? Como é que a gente de fato transforma vidas por meio do nosso trabalho. No entanto, enquanto eu estava gravando, eu fiquei pensando, puxa, é um grande case também de parcerias, né? De como a gente unindo forças, seja com unidades dentro da nossa própria organização, como no caso do Laboratório de Inovação, como também com parcerias com outros
outros órgãos, como eles citaram aqui, Defensoria Pública e tudo mais, como que isso pode fazer toda a diferença. E no caso desse case do TJ Ceará, também me chamou muita atenção essa parceria com a magistrada, né, que identificou o problema. Então, gente, eu acho que esse trabalho conjunto e a gente está sempre em contato mesmo com quem está nas pontas é realmente fundamental para a gente fazer a diferença. A gente vai continuar então ouvindo o Elkey e a Liana. Agora eles vão nos contar um pouco mais sobre como realmente eles viram que a iniciativa deu resultados, produziu os efeitos desejados. Aqui no LabLuz, a gente já tem por método um preciosismo com dados. O laboratório se cerca de dados antes de começar qualquer experimento. Então, quando uma juíza reclama que tem muito disso e pouco daquilo, a gente vai contar para saber se isso é uma impressão ou se aquilo tem lastro em dados. E, de fato, os nossos acervos corroboravam com a fala dessa magistrada. Então, o problema existe e está documentado. A gente tem dados mostrando que o que ela sente é o que de fato acontece. E aí a gente consegue, olhando para esses dados hoje, compará-los com dados que a gente vai produzir amanhã para ver se melhorou ou se não melhorou. Então, a gente consegue, por exemplo, analisando dados da Defensoria Pública, ver que nesse semestre de campanha, né, a gente fez isso já no final de março do ano passado, então a gente começou a chegar com essa comunicação ali por abril e, enfim, um semestre fechado, a gente só teve o segundo semestre, não teve 2025 inteiro de campanha, ainda não tem um ano de campanha. Mas no segundo semestre de 2025, a gente já percebe, com dados da Defensoria Pública, que os defensores públicos têm protocolado 20% menos ações de curatela. O volume de curatelas pedido ao Tribunal de Justiça caiu 20%. E isso já é um efeito espetacular. Eles estão caindo. Por outro lado, aqui, nos nossos acervos, a gente começa a ver o surgimento das primeiras tomadas de decisão apoiadas sendo solicitadas por advogados e defensores. Então, não é que a curatela foi represada, ela está sendo substituída por um outro dispositivo. E é justamente o que a gente intencionava lá no começo da campanha. Não era que ela tivesse 1000 curtidas ou que fosse compartilhada centenas de vezes. A gente queria era que as pessoas que protocolam esses pedidos, defensores e advogados, entendessem que há uma outra maneira de pedir e aí elas passassem a pedir menos curatelas e a pedir mais tomadas de decisão apoiada. É o que a gente tem visto. E esse resultado tem sido muito festejado por nós porque, em última instância, isso é preservação de direito da população cearense. O bacana do nosso trabalho é que a Liana faz a mágica dela lá na assessoria de comunicação e pelos canais que ela administra e que conhece, pelas técnicas que tem na área de comunicação, ela chega em quem tem que chegar, levando a mensagem que tem que chegar. E a gente vê isso em dados que independem da comunicação. Eu não fico perguntando a Liana quantas curtidas teve, quantas matérias espontâneas gerou, ou quantos usuários recompartilharam o link. Isso a gente não fica trocando esses dados. Porque esses dados, eles são dados de alcance, de esforço, mas a gente fica olhando os de impacto. Então, quando a Liana faz a mágica dela lá, e dá tudo certo, e a equipe da assessoria de comunicação aqui do TJ é espetacular, e é parceiraça nossa, quando eles fazem isso, e a gente vê no dado que está dentro dos sistemas processuais. Então, eu nem pergunto à Liana como é que está a campanha. Eu olho nos dados e vejo, há menos curatelas, há mais TDAs. E a gente entende, ó, a única coisa que mudou aqui nesse contexto foi a campanha de comunicação que rodou no meio do intervalo. É importante ressaltar, Aline, que essa parceria entre a inovação e a comunicação, no caso aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, ela é muito importante quando a gente pensa na comunicação, não apenas como uma simples divulgação, mas também na compreensão de que a comunicação, no caso, a falta dela, pode ser um problema. A comunicação entra, portanto, como parte da solução e não apenas como uma vitrine. Que a comunicação ela deve ser orientada ao impacto e à mudança de comportamento, não necessariamente ao alcance. Nem sempre o melhor conteúdo é o que tem mais clique e mais compartilhamento.
e sim o que faz uma mudança de comportamento social. Esse caso que a gente está aqui tratando, quando a gente fala do dispositivo da tomada de decisão apoiada e dos números apresentados pelo LabLuz, a gente mostra que a comunicação fez uma mudança de comportamento. Se a gente for ver o nosso post e a nossa reportagem sobre o tema, ela pode até não ter tido um alcance enorme, mas ela foi direcionada e ela atingiu o seu público. Esse é o verdadeiro conteúdo de comunicação que alcançou o seu objetivo. Gente, eu espero de verdade que essa experiência do TJ Ceará, que por sinal é a segunda retratada aqui no nosso podcast, né? Eu espero que ela te inspire a olhar mais para os problemas, para as dores que alguns dos seus públicos aí podem estar tendo e a buscar soluções realmente para isso, né? Pensando menos em likes e mais em dados que mostrem realmente esse impacto real para as pessoas. Eu não sei vocês, mas para mim, eu acho que nada me motiva tanto como saber que o meu trabalho de comunicadora foi realmente uma ponte, né, que ajudou alguém a atravessar uma situação, a superar um obstáculo. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esse case e a cartilha citada, né, pelos nossos entrevistados, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do episódio. Eu agradeço demais ao Elke Costa e a Liana Ribeiro. Se você tiver algum case inspirador de comunicação no setor público, é só falar comigo. Você me encontra nas redes sociais como Aline Castro Comunica. Por hoje é isso, pessoal. Eu deixo para vocês aquele beijo, aquele abraço e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.